reconhecidamente do povo valenciano. Isso está muito ligado à memória, outra coisa, né? Você tem um objeto que pertence à Casa Léia Pentanha, a fundação de Casa Léia Pentanha como instituição à fundação. A história dessa cadeira, né, ela pertence a todos nós. Mas mais embaixo, vou separar um pouco, explicar um pouco sobre esses conceitos. Então, nós temos essas duas coisas, né, que a gente deve entender que elas caminham juntas, né, mas a gente precisa entender uma coisa diferente de uma para a outra. Então, a Casa Léia Pentanha foi criada pela dona Léia Pentanha, logo que ela morreu, né, e existe uma diretoria, o Gilberto é o presidente da fundação que ela criou, que dirige, que administra essa casa. Mas qual é a finalidade dessa fundação? Não é só preservar essa casa, né? É incentivar a cultura, as artes, né, dentro para a sociedade valenciana. Então são eventos, como amanhã começa um grande evento aqui, que já é tradição na casa, até já feito a semana a feira de cultura alternativa, né, que começa amanhã, que é uma atividade que já é marca registrada da casa todos os anos, fora as outras atividades que acontecem aqui, tão vasto calendário, e que infelizmente ainda poucos valencianos se apropriaram disso, né? Mas enfim, mas é para todos, né? É uma vontade da doadora. Então, a fundação tem essa proposta e a casa é uma parte dessa fundação. E a casa, ela tem especificamente a casa tem a proposta de abrir suas portas para receber os visitantes, turistas ou não turistas, valencianos, para que possam conhecer a história dela, né? Ela foi imortalizada aqui nessa casa, de uma certa forma, a Léia, né? Para conhecer a casa. E nisso, quando você vai conhecer a casa da Léia, né, você vai conhecer um pouco da história dela e a história dela dentro dessa sociedade e dentro dessa cidade, né? Então isso é muito importante e situar no espaço, no tempo. A casa, ela não está presa a um tempo muito determinado, né? Porque a casa não foi só da Léia, né? A gente pode dividir a história dessa casa em duas fases, né? A casa, os que antecedem a dona Léia, é uma casa muito antiga do século XIX, e depois tem a Léia Pentanha, que aqui viveu com os pais, né? Então tem essas duas coisas. Mas por que estou focando muito nisso? Porque quando o trabalho que a gente chama de museográfico, que é a ambientação da casa, né, todo como que vai ser configurado esse espaço, né, como as pessoas vão ver esse espaço, a ideia é que seja o espaço da Léia, né? Então vocês vão encontrar os objetos expostos, organizados, do jeito, de uma certa forma, que ela vivia aqui. O Museu Casa tem essa proposta, né? Então a gente pode alterar isso, inclusive, né? Não aqui. Nós que visitamos podemos tirar as nossas percepções de forma diferente. Mas a proposta da casa é mostrar essa senhora que viveu aqui e que retrata ela dentro de uma época, né? E aí, já é um fato muito interessante que dentro do que a gente vinha falando na sala de aula, principalmente dentro dos imigrantes que vieram para cá, construindo, a gente já vai identificar isso. Isso aqui é uma prova, né, de tudo que a gente vem falando na sala de aula, é uma prova cabal daquilo que eu disse, né? Aqui nós estamos dentro desse espaço vivo, né? Ele está aqui, vivo de uma certa forma, porque estamos pensando sobre ele, né? Então, que é de uma família de imigrantes que veio para cá, motivados da época do café, pela economia cafeeira, compraram essa casa e aqui viveram, né? E aqui outras fases da história da cidade aconteceram e a casa se projetou e chegou até os nossos dias de hoje com uma outra proposta que não é simplesmente de morar, né? Então, essa é um pouco da proposta da casa, né? De mostrar a casa da Léia. Ficou confuso ou deu para entender? Isso é um ponto que eu quero que vocês olhem, tá? Então, vocês vão andar pela casa, eu vou falar, e a gente vai ver essa casa. Foque em isso. Hoje a proposta desse Museu Casa é mostrar a casa da Léia, né? Uma outra percepção, que aí dentro um pouco da matéria, né, já falando um pouco de cultura material, é a gente olhar, né, os objetos, as cores,
né, à disposição, as pinturas, as louças, os móveis, né, que eles, além de ser objetos que pertenceram à Leia, eles têm aspectos muito peculiares deles, coisas que registram a época, a técnica, né, que foi feita. Então vai além disso, por exemplo, essa cadeira, que é uma cadeira, por que que ela tem este formato, né? Por que que ela é assim e não de outro jeito, né? Então são reflexões que a gente tem sobre as técnicas que registram fases da história, que registram quem fez, né, a arte, né, o pensar. Só uma dúvida, você disse que essa casa aqui foi comprada por uma família de imigrantes, então ela anterior a isso, ela foi construída pelos fazendeiros, é isso? Então, vou chegar aí. Então, além desse olhar da casa da Leia, vocês têm esse olhar também, que eu vou falando e a gente vai passando, que a gente vai falando sobre os hábitos, né, sobre o uso dos objetos que não se usam mais, mas que hoje a cadeira ainda é usada de outra forma, né, que houve uma evolução, né, a experiência, né, que a gente tem a experiência e a evolução do homem, né, evoluímos ou não, né, isso, alguns questionamentos é pessoal, né, é pessoal de quem olha e percebe, porque às vezes eu posso achar bonita essa cadeira, às vezes eu posso achar ela feia, né, isso é pessoal, não importa, tá, não se sinta para assim, eu acho essa cadeira horrorosa, isso, ela te provoca isso e tem um motivo por causa disso, e isso é seu, mas não importa. O importante é você saber que ela tem essa importância, ela tem uma mensagem, ela tem uma proposta. Bom, enfim. Então esse olhar também eu gostaria que vocês tivessem hoje dentro dos objetos do que vocês vão ver do que eu vou falar ao percorrer essa casa. A outra coisa, bom, eu falei da Leia Pentanha, mas a casa não foi só da família Leia Pentanha. Na verdade, nós tivemos pessoas que antecederam a família Pentanha aqui e que viveram muito tempo nessa casa. Né? Então, o foco da casa hoje, essa é a casa da Leia. Mas foi uma outra família de imigrantes, a família Barcelos. Mais uma vez, a gente está falando um pouco do que a gente foi discutindo lá na sala de aula, né? Dos formadores. Muitas pessoas vieram de fora, né? Vieram para cá com a oportunidade da economia cafeeira, de ganhar negócio, de trabalhar, e muitos vieram para cá, acabaram ficando. Tem uma outra família de imigrantes que vieram para cá, que são açorianos, ou seja, portugueses, né? Esses portugueses é a família Barcelos, eles vieram para cá no início do século XIX, acreditamos que foram eles que construíram essa casa, né? Eles que construíram por volta de 1848 e viveram até o final do século XIX, quando a família Pentanha compra esta casa, né? Então a família Barcelos é uma família de imigrantes, né, que vieram para cá em função da economia cafeeira, né? Valença é uma cidade que estava se desenvolvendo, estava atraindo muita gente de fora e queria investir. No caso da família Barcelos, era uma família de profissionais liberais, não eram de fazendeiros, eles nunca foram fazendeiros, mas era uma família de advogados, né? Pessoas que trabalhavam, né, na cidade, pessoas urbanas, né, que viviam na cidade, mas que ganhou um status social, e a casa ela vai refletindo isso, né? Ela vai evoluindo conforme o enriquecimento da família, né? Então isso registra não só o gosto das pessoas que aqui viveram, né, mas o próprio, ela se confunde com a própria história da cidade e às vezes com a história do país, que se repete, aquele imigrante que vem para a América, né, fazer a América, como muitos falavam, e se enriquecer aqui, né? E absorvendo a cultura local e trazendo a sua cultura. Então vocês vão olhar aqui coisas que são da cultura, por exemplo, dos portugueses, acreditamos, ainda há muita coisa por estudar. Outra coisa, a história, ela ainda vou falar sobre isso aqui lá em questão de conceito, ela ainda é muito difícil de você trabalhar a história, porque ela não existe uma verdade na história, né? São verdades. Como a gente não viveu, né, a gente tem apenas os relatos, os documentos que comprovam, mas isso pode ser modificado, enfim, daqui a pouco eu entro nisso. Mas temos isso, que eles trouxeram o seu conhecimento, o seu saber, né? E depois vem uma outra família também de imigrantes, que inicialmente vieram para o café, que vão enriquecer e vão virar industriais. Vão iniciar um processo econômico na cidade muito interessante, que é o da indústria têxtil, né? Que é com a família Pentanha. Essa rua chama de Pentanha. A fábrica, que inicialmente Vitor Pentanha foi pioneiro na ideia de inaugurar um processo de industrialização na cidade,
Ele não conseguiu, depois foi a família Fonseca, mas a primeira tentativa foi dele, em 1896, depois em 1906 a família Fonseca e Guimarães fazem a primeira fábrica de tecido e começa um novo ciclo econômico na história da cidade e que vai vir até no finalzinho do século passado, né? Então tudo isso é um pouco, nessa casa tem um pouco dessa história, né? Se a gente se aprofundar um pouco, a gente vai ver nesse ambiente quanta coisa não foi discutida aqui, né? Dos rumos da própria fábrica que a cidade defendia tanto, né? E, enfim, dos Barcelos que defenderam, eram advogados, que atuavam com os fazendeiros de café, né, nos interesses dos fazendeiros de café e que às vezes tiveram um papel importante na história do país. Então muitas coisas passaram por aqui, né? A história do Brasil por um certo momento passou pela história do Vale do Paraíba, que eu já falei isso para vocês, então daí uma importância para a gente. Então eu queria que vocês olhassem essa casa muito como parte de vocês também, já que eu estou falando de memória, a memória coletiva, que a todos nós pertencemos, né? Sintam-se parte dessa história, né? Como já foi bem colocado em sala de aula. Respondi a sua pergunta? Sim. Até aí vocês estão entendendo? Então, olha só, então agora vamos percorrer a casa, né? É claro, se eu fosse ficar aqui, falar sobre alguns objetos, a gente for refletir sobre coisas aqui, a gente ficaria a noite inteira aqui, e não é o caso. Eu ainda pretendo liberar vocês às 9 horas, a gente vai dividir um pouco lá, falar um pouco de conceito de patrimônio cultural, né? Mas aqui a gente vai mais perceber e falar. Bom, a primeira coisa é uma casa, e a casa ela tem uma proposta, além, né, a casa em si, das pessoas viverem aqui e tem os seus hábitos, né? Teve sua época. É uma casa construída no século XIX, haviam hábitos diferentes dos hábitos de hoje e que a casa, mesmo durante o século XX, com a mudança de hábitos, né, ela preservou de uma certa forma hábitos do século XIX de morar. Né? Como a gente ainda preserva também, né, a força da cultura, né, de acordo com a força da cultura, que é muito importante de ter essa percepção, né? E aqui tem uma mistura, isso também é muito bacana da Dona Leia, né? Há uma mistura de épocas, de objetos, de fases, e que transforma essa casa numa casa eclética. Eclética quer dizer vários estilos, várias épocas, no sentido de vários, né? Misturados num único espaço, né? Então é uma casa eclética, como foi a dona dessa casa aqui, de uma certa forma. Uma pessoa muito voltada para a cultura e que quis preservar essa casa. Não vou entrar em detalhes também da Dona Leia, senão também tinha um caminho. Mas aqui nós estamos no hall de entrada, né? Esse hall de entrada, ele tem uma antessala. Já há uma mudança de hábito, uma forma de construir, a gente já vai fazendo um paralelo na evolução. Hoje, quando a gente entra na casa da gente já entra dentro da sala da gente. A não ser as casas maiores, ou pessoas que pensaram na casa que isso é diferente, mas o hábito já entra direto na sala da gente. Antigamente isso não era possível, mesmo nas casas mais simples. Nenhuma porta de entrada da casa, você entrava diretamente na sala, né? A sala é um local para se receber, para se conversar, né? Nem sempre todo mundo que vinha na casa da gente vinha por esse motivo, né? Lembrando que isso é uma casa senhorial, não era uma casa de elite, não era uma casa de pessoas comuns, eram pessoas que tinham posses, né? É uma chácara, portanto, ela tem essa casa voltada para a rua, mas ela tem uma área verde imensa, que era muito maior do que hoje, né? E aí a ideia da chácara, né, da terra, do arvoredo, dos jardins, remete a um hábito, uma região de fazenda, de reproduzir os hábitos de uma fazenda, de uma casa imponente, né, de uma casa de famílias ricas. Então aqui foi sempre uma família de classe média para classe média alta e rica, como foi a família Pentani durante um certo tempo. Então, quando as casas vão ficando maiores, elas vão ficando mais organizadas nos seus espaços de receber, já que existia toda uma etiqueta, né, de se tratar e de se receber. Esse é o hall de entrada. O hall de entrada, ou vestíbulo, ele tem portas que vão para outras partes da casa. Nós temos esses dois cômodos aqui, logo ao lado, que hoje que ali tem uma ambientação de um escritório, de uma biblioteca,
já da época da Dona Leia, com alguns objetos até muito curiosos, e também era assim no século XIX. Né? Como era uma família de advogados, e esses advogados tinham um escritório, e as pessoas trabalhavam muito em casa antigamente também. Né? Então tinha muita coisa do ambiente de trabalho ser em casa, e no caso, provavelmente no século XIX, também deveria existir um escritório no tempo da família Barcelos, e aí, ainda na época da Leia, né, foi continuando esse espaço destinado a um local de anotações, de leitura e também uma espécie de escritório da casa. Do lado aqui nós temos um ambiente que eu vou pedir para vocês entrarem com calma, tá? Mas antes de vocês entrarem nesse ambiente, provavelmente isso era um quarto. Tá? Era um quarto para visitas que não eram um primo mais distante, pessoas que não eram muito comum para não ficar no interior dos quartos junto com a outra família. Né? Hoje aqui é uma espécie de um ambiente, uma espécie de memorial da Dona Leia, com objetos pessoais dela, roupinhas de batizado, leque, coisas e fotos dela, então de várias fases, desde ela criança, quando ela já adulta. Só falando, a Leia Pentanha é uma figura muito contemporânea, ela nasceu no século XX e morreu no século XX. No caso, ela nasceu aqui nessa casa? Não, ela não nasceu aqui. Ela nasceu em Piracicaba, porque uma época o pai dela era um médico, viveu lá. Depois eles vieram para cá, ela já menina ainda veio para cá, os pais compraram essa casa e passaram a viver aqui. Ela sempre viveu aqui, a família tinha casa no Rio também, né? Mas ela deu grande parte, era a casa na cidade, era essa. Então vamos entrar ali com cuidado para vocês, só não pode demorar muito vocês observarem os retratos, os objetos. Por favor, pode entrar.